Seja bem-vindo a mais um vídeo do Ciclo do Medo, onde cada história é mais sombria do que a última e cada mistério leva você mais fundo nas trevas. Prepare-se para entrar em um mundo onde há linha entre a vida e a morte. Inscreva-se no canal, deixe sua curtida e ative o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. Comente o que está fazendo agora, enquanto escuta nossos relatos e de qual cidade e qual horário do dia você está nos assistindo. Fique conosco, porque o que está por vir vai te deixar sem fôlego e, quem sabe, talvez te faça pensar duas vezes. Meu nome é Lorena Duarte. Tenho 28 anos, sou professora de literatura numa escola estadual em Belo Horizonte e, até poucas semanas atrás, minha vida era perfeitamente comum. Trabalho, casa, uma rotina simples, até aquele dia no parque. Era uma terça-feira de manhã, feriado municipal, e resolvi ir correr no Parque das Mangabeiras. O tempo estava nublado, o tipo de clima que eu gostava para correr. Me fazia sentir mais leve, mais viva. Coloquei meus fones de ouvido, iniciei a playlist e comecei a trotar pelas trilhas ainda vazias. As árvores balançavam suavemente e o cheiro de terra molhada me trazia certa nostalgia, embora eu não soubesse exatamente de quê. Foi na segunda volta pela trilha menor que vi algo no mato, entre as raízes de uma árvore retorcida. Um brilho estranho no meio da folhagem. Achei que fosse lixo, mas, ao me aproximar, percebi que era um celular. Um modelo antigo, da época em que smartphones ainda tinham botões. O mais curioso, ele estava limpo, intacto, sem arranhões ou poeira, como se tivesse sido colocado ali minutos antes. Peguei o aparelho e, ao tocar na tela, ele acendeu. Não havia senha, nenhum aplicativo moderno, só o menu básico com mensagens, contatos, fotos. Era como se tivesse saído de 2010. E ainda mais estranho, o papel de parede mostrava uma mulher jovem, de olhos castanhos grandes e tristes, com uma expressão de dor. Uma imagem sombria, como se fosse tirada em baixa luz, quase escondida. O nome dela, descobri depois nos contatos, era Camila Soares. Sem saber bem o porquê, coloquei o celular no bolso da jaqueta. Talvez eu pudesse entregá-lo à administração do parque ou à polícia. Mas algo em mim hesitou. No mesmo instante em que guardei o celular, senti um calafrio na espinha. Um vento gelado cortou a trilha, fazendo as folhas caírem em um redemoinho silencioso. Olhei ao redor. O parque estava vazio, estranhamente vazio, como se eu tivesse sido transportada para outro lugar. Como se alguém ou algo me observasse. Apressei o passo e fui embora, mas naquela noite não consegui dormir. O celular ficou na minha cômoda, desligado, mas mesmo assim parecia me chamar. Horas depois, às 3h33 da madrugada, ele ligou sozinho. A tela se acendeu, exibindo uma notificação, uma nova mensagem de Camila. E então, pela primeira vez, senti que minha vida estava prestes a mudar para sempre. Eu não devia ter aberto aquela mensagem. Devia ter jogado o celular fora no momento em que ele acendeu sozinho. Mas não fiz isso. Com as mãos trêmulas, toquei na tela. A mensagem era curta, escrita em letras maiúsculas, como se fosse um grito: "Você me ouve?" Meu coração disparou. Olhei ao redor do quarto, como se esperasse encontrar alguém escondido ali. Mas estava sozinha e apavorada. "Camila", escrevi de volta com os dedos hesitantes. "Quem é você?" Esperei alguns segundos. Nada. A tela ficou preta de novo. O silêncio do quarto parecia pesar. Por um momento tentei me convencer de que era só um defeito, um bug, talvez algum vírus. Mas aquela sensação, aquela presença, não era fruto da minha imaginação. No dia seguinte, levei o celular à polícia. Contei que o tinha encontrado no parque e perguntei se alguém tinha dado falta.
O atendente, um policial de meia-idade chamado Sargento Nogueira, pegou o aparelho, olhou com desdém e me disse: "Olha, moça, ninguém procurou por nada assim. E esse modelo aí é tão velho que nem vale a pena furtar. Pode ter sido lixo de alguém." "Mas... e se for de alguém desaparecido?" insisti. Ele deu de ombros. "Se quiser deixar, a gente guarda no achados e perdidos. Mas sinceramente não parece coisa séria." Saí da delegacia com um peso no estômago. No fundo eu sabia que tinha algo de muito errado naquela história. Mas deixei o celular lá. Achei que seria melhor assim. 3 dias se passaram. Voltei à rotina, tentando esquecer o ocorrido. Quase consegui. Até que, numa madrugada silenciosa, enquanto dormia, acordei com o som de algo vibrando no criado mudo. Era meu celular. O meu, não o antigo. A tela mostrava: chamada de número desconhecido. Atendi. Do outro lado, apenas respiração. "Alô?" murmurei com a voz rouca de sono. A respiração continuou e então uma voz sussurrada, fria e feminina disse: "Por que você me abandonou?" Meus pelos se arrepiaram. Era ela, Camila. Eu deixei o celular na delegacia. "Quem é você? O que você quer de mim?" Silêncio. Depois, a ligação caiu. Na manhã seguinte, fui à delegacia para perguntar se ainda tinham o aparelho. Mas, para minha surpresa, o sargento Nogueira me disse: "Ué, moça, você já veio aqui buscar ele ontem, lembra? Assinou o registro e tudo." "O quê? Não fui eu?" Ele franziu a testa, procurou o papel, mostrou a ficha. A assinatura era parecida com a minha, mas não era minha. Não podia ser. O celular havia sumido. Alguém ou alguma coisa tinha me imitado. E naquela noite recebi outra mensagem, agora no meu próprio celular: "Você aceitou. Agora vai até o fim." Depois daquela última mensagem, eu quase joguei meu celular pela janela. "Você aceitou. Agora vai até o fim." Aceitei o quê? Que pacto invisível era esse do qual eu não me lembrava de participar? Tentei me convencer de que era alguém brincando comigo, um trote, talvez até um stalker, mas no fundo eu sabia que não era só isso. Camila queria algo e não ia parar até conseguir. Naquela manhã, fui trabalhar como se nada tivesse acontecido. Meus alunos perceberam que eu estava estranha. A diretora até me chamou na sala dela. "Lorena, você tá pálida, tá tudo bem?" "Só uma gripe." Menti. De noite, fui direto para casa. Tranquei portas, janelas e tentei esquecer tudo vendo série no sofá. Mas às 23h33, meu celular vibrou novamente. Uma nova mensagem. E dessa vez, veio acompanhada de uma foto. Era uma imagem do meu prédio, tirada de fora, do térreo, como se alguém estivesse ali embaixo olhando para minha janela. A mensagem dizia: "Está na hora do primeiro favor." Meu corpo inteiro travou. Logo depois, outra mensagem: "Rua Benedito Lopes, 782, apartamento 103. Bata na porta. Entregue o envelope." Eu não tinha envelope nenhum, mas quando me virei, vi algo sobre a mesinha da sala que não estava lá antes. Um envelope pardo com meu nome escrito à mão: Lorena. Dentro havia apenas uma folha de papel. Um nome: Júlio Mendes da Silva. E abaixo: "Você vai entender." Fiquei paralisada por alguns minutos. Júlio Mendes da Silva? Nunca ouvi falar, mas o nome me arrepiava. Um som pesado, familiar de um jeito que eu não conseguia explicar. Decidi ir até o endereço, contra toda a lógica, contra todo o instinto. Chegando lá, o prédio era velho, mal iluminado, com cheiro de mofo e abandono. Subi as escadas de concreto até o primeiro andar. A porta do 103 estava entreaberta, como se me esperasse. "Alô?" chamei, com a voz trêmula. Nada. Empurrei a porta devagar. O apartamento estava vazio. Quase. Havia um homem deitado no sofá, dormindo profundamente. Na TV, um jornal policial passava ao fundo, mostrando uma matéria antiga sobre uma jovem desaparecida. Camila.
Olhei melhor para o homem. Cabelos grisalhos, rosto amargo. Algo em mim gritou. Meu corpo inteiro dizia para sair correndo, mas as mãos agiram sozinhas. Coloquei o envelope no chão, perto dele. Na mesma hora, meu celular vibrou. Muito bem, você entregou a mensagem. Agora ele vai pagar. Antes que eu pudesse reagir, o homem acordou com um sobressalto. Me viu e empalideceu. Você é filha da Marta? Perguntou ele com a voz embargada. O quê? Não, eu sou só... Comecei, mas ele se levantou de repente, tropeçando para trás. Não, não pode ser. Eu vi você no parque. Você não devia estar viva. Ele estava falando com medo, não de mim, mas do que achava que eu era. O que você sabe sobre a Camila Soares? Perguntei, sem nem saber por quê. Ele empalideceu de vez, caiu de joelhos e começou a chorar. Saí correndo do apartamento. Na calçada, recebi uma última mensagem naquela noite. Muito bem, Lorena, você começou, agora não há mais volta. Depois daquela noite, eu passei 2 dias sem sair de casa. O rosto de Júlio Mendes não saía da minha cabeça. A forma como ele me olhou, como se tivesse visto um fantasma, como se eu fosse a Camila, e aquela frase, você não devia estar viva. O que ele quis dizer com aquilo? Me tranquei no apartamento, tentando entender. Tentei pesquisar o nome dele, Júlio Mendes da Silva, mas quase nada aparecia. Nenhuma rede social, nenhum registro recente. Apenas uma nota de jornal da década de 90, mencionando que ele foi acusado de abuso psicológico contra alunas em uma escola estadual, mas nunca condenado. A escola era a mesma onde eu dava aula hoje. Comecei a pensar que Camila não era só um espírito querendo vingança. Ela conhecia minha vida. Ela sabia coisas demais. No fim do 2º dia, recebi outra mensagem. Você já sentiu que sua vida não é sua? Tentei ignorar, mas a pergunta me corroía por dentro. Naquela noite tive um sonho. Não foi um sonho. Foi mais vívido. Como se eu estivesse dentro da memória de outra pessoa. Estava no que parecia ser uma sala de aula antiga. Vi uma jovem sentada na primeira carteira. Era Camila. Usava uniforme, escrevia algo em seu caderno com letra cuidadosa. Um homem, Júlio, passava entre as fileiras de carteiras. Ele a olhava de um jeito sujo, predatório. Senti náusea. Camila olhava para a frente, imóvel, tentando fingir que não notava. Depois, a cena mudou. Vi Camila sozinha num canto do parque. Chorava. Sangrava pelo nariz. Um vulto se aproximava por trás. E então, a visão acabou. Acordei encharcada de suor. O relógio marcava 3h33 da manhã. O celular vibrou. Agora você entende. Ele precisava ser avisado. A próxima será julgada. Essa nova mensagem veio com uma imagem. Uma mulher. Reconheci na hora. Era Carla, uma colega minha da escola. Ela era coordenadora pedagógica e, francamente, uma pessoa difícil. Sabia de tudo, mandava em todos. Tinha uma aura de poder que incomodava, mas ninguém ousava enfrentá-la. Abaixo da foto, um endereço. Era a casa dela. E então, mais uma mensagem. Você vai até lá e vai abrir a porta para mim. O celular caiu da minha mão. Eu não vou fazer isso. Murmurei em voz alta. Eu não sou assassina. Mas o aparelho vibrou de novo. Agora era um vídeo, tremido. Mostrava eu mesma entrando na casa da Carla com um olhar vazio, como se estivesse possuída. Era noite, mas o vídeo claramente era do futuro. Eu usava a roupa que estava dobrada na minha cadeira, que ainda nem tinha vestido. E então ouvi do vídeo minha própria voz sussurrando. Perdoa, Carla, não tenho escolha. O vídeo parou. Nova mensagem. Você pode tentar fugir, Lorena, mas o que está feito jamais será desfeito. Meu corpo todo congelou, porque agora eu entendia. Camila não estava só me pedindo favores. Ela estava me usando, me transformando, e eu já não sabia mais quem era.
ou de quem era a vida que eu vivia. Depois daquela visão do vídeo, passei horas parada no chão da sala, abraçada aos joelhos. A sensação de estar presa dentro do próprio corpo me consumia. Eu não sabia mais o que era sonho, o que era memória, o que era realidade. Será que eu já tinha ido até a casa da Carla? Será que já tinha feito algo e apagado da memória? Passei o dia seguinte em estado de alerta. Fui trabalhar só para verificar se a Carla estava bem. E estava. Impecável como sempre, andando pelo corredor com seus saltos duros e sua postura de general. Me olhou de relance, como se nada tivesse acontecido, como se o vídeo não existisse. Mas o que mais me incomodava era como eu me sentia ao vê-la. Antes, Carla só me causava desconforto. Agora, era ódio. Um rancor que crescia no peito como erva daninha. E eu sabia que esse sentimento não era meu, era dela, de Camila. À noite, resisti o quanto pude. Mas às 23h33, a próxima mensagem chegou. Ela me expulsou, me chamou de louca. Você viu o que ela fez? E eu vi. Mais uma visão se apoderou de mim, como se uma lente invisível se colocasse diante dos meus olhos. Vi Camila, muito mais jovem, sentada na sala da direção. Chorava, tentava explicar algo. Carla, mais nova, firme na postura, dizia: "Isso é imaginação sua, Camila. Você vai acabar sendo internada se continuar com essas histórias." Camila gritou, implorou. Carla virou as costas. Vi Camila sendo levada. Vi o colégio virar as costas para ela. Vi a família desmoronar. Vi os remédios, os surtos, a solidão. E o parque. Sempre o parque. Acordei no escuro da minha sala tremendo. O celular no chão. Na tela, uma única instrução. Hoje, meia-noite. Rua São Tomé 112. Você sabe o que fazer. Peguei a chave do carro sem pensar. O corpo se movia sozinho, como se algo mais forte estivesse no controle. A casa era modesta, com um pequeno jardim mal cuidado. Era a casa da Carla. As luzes estavam apagadas, silêncio total, mas a porta entreaberta. Tudo em mim gritava para ir embora, mas meus pés seguiram adiante. Entrei. O ar estava pesado. Um cheiro estranho, doce e podre impregnava o ambiente. Passei pela sala até chegar ao corredor, e foi quando a vi. Carla de costas, parada diante de um espelho. Usava um vestido antigo, esvoaçante, completamente fora de contexto, como se estivesse possuída. Ao me ver pelo reflexo, sorriu. Mas não era o sorriso dela. Era o sorriso de Camila. "Você voltou para mim", disse, com uma voz que não era dela. "Agora podemos continuar." Tentei correr, mas a porta se fechou sozinha atrás de mim. E então, Carla desmaiou. Caí de joelhos, chorando, tremendo. Naquela noite, não precisei fazer nada. Mas senti. Camila atravessou Carla, usou seu corpo, apossou-se dele por instantes. E agora sabia que podia fazer isso com qualquer um. No caminho de volta, recebi a última mensagem do dia. "Você é minha âncora, e só com você posso permanecer. Prepare-se. A próxima alma precisa ser silenciada para sempre." Depois daquela noite na casa da Carla, eu não fui mais a mesma. Acordei com olheiras profundas, uma dor no peito que não passava e uma dúvida que me corroía. Quanto de mim ainda era eu? Camila estava se enraizando dentro de mim. Na escola, Carla faltou naquele dia. Disseram que passou mal e foi ao hospital. Eu sabia que era mais que isso. Ela lembraria? Teria alguma vaga consciência do que aconteceu? Ou sua mente rejeitaria os fragmentos como se fossem pesadelos? Naquele dia, não tive paz. Não consegui dar aula. Cada sala me parecia apertada demais, quente demais, sufocante. Era como se alguém me observasse constantemente. Não com olhos humanos, mas com algo muito pior. Na hora do intervalo, uma das alunas, a Bia, de 16 anos, se aproximou com um olhar curioso. "Professora Lorena, tudo bem com a senhora?" Forcei um sorriso.
Tô só um pouco cansada, Bia. Ela hesitou e abaixou a voz. É que eu ouvi a senhora falando sozinha ontem, no corredor, chorando. A senhora estava pedindo para parar. Meu sangue gelou. Você deve ter se confundido. Eu fui embora mais cedo ontem. Bia franziu a testa. Parecia querer dizer algo, mas desistiu. Naquela noite, às 23h33, como um relógio infernal, a próxima mensagem chegou. Ela sabia. Agora precisa ser silenciada, seguido de uma imagem. Bia, sentada na praça, rindo com as amigas. Uma menina comum, gentil, inocente. Não! Gritei jogando o celular longe. Como ela podia pedir isso? Uma adolescente? Camila estava enlouquecendo, ou sempre foi louca, mas dessa vez eu não ia obedecer. No dia seguinte, evitei Bia a todo custo, mas ela veio até mim de novo. Professora, a senhora já ouviu falar de uma menina chamada Camila Soares? Engoli em seco. Por que está perguntando isso? Eu achei um caderno velho no depósito da escola. Tinha esse nome escrito. E bilhetes, desenhos, coisas estranhas. Tinha um desenho da escola pegando fogo. E tinha o nome da senhora também. Tipo, Lorena vai terminar o que eu comecei. Minha visão escureceu. Camila estava plantando sementes, manipulando o passado, criando conexões que não deviam existir. Naquela noite, minha casa estava infestada de vozes. Lorena, ela vai atrapalhar tudo. Ela sabe demais. Ou você a cala, ou eu calo você. Fechei os olhos, tapei os ouvidos. Mas uma nova visão se formou, como se Camila colocasse minha mente num palco de horror. Vi Bia sendo empurrada da escada da escola. Vi meu corpo fazendo isso. Vi meu rosto frio, sem emoção. E então, ouvi minha própria voz. É por ela, é pela justiça. Acordei no chão da sala, com gosto de sangue na boca. Havia um bilhete preso ao espelho com fita. Hoje, às 12h15, corredor do 3º andar. Era o intervalo do colégio. Exatamente quando Bia costumava subir para ver o namorado escondido. Minha mão tremia, mas eu sabia o que significava. Se eu estivesse lá naquele horário, algo aconteceria. Mas e se eu não fosse? E se eu desafiasse Camila? Mas a resposta chegou antes mesmo de eu terminar o pensamento. Uma nova mensagem, agora com um vídeo, mostrava minha irmã, Clarice. Trabalhava num salão de beleza em outro bairro. A imagem tremia, filmada à distância. Clarice arrumava os cabelos de uma cliente rindo. A legenda veio logo embaixo. Faça o que é preciso, ou ela será a próxima. Na manhã seguinte me olhei no espelho por muito tempo. Meus olhos já não eram os mesmos. Tinha algo dentro de mim. Alguém. Camila. Ela não falava mais só por mensagens ou visões. Agora eu sentia sua presença o tempo todo, como se estivesse atrás de mim, respirando no meu pescoço, puxando meus pensamentos. E o pior, às vezes eu concordava com ela. Júlio havia sido um monstro, Carla conivente, mas Bia era só uma garota, inocente, e agora Clarice, minha irmã, estava na mira. E ela não tinha absolutamente nada a ver com aquilo. Às 11h da manhã, sentei no banco da escola, sozinha, observando os corredores. Sabia que em pouco mais de uma hora, Bia subiria até o 3º andar. A escada estava vazia. O momento perfeito para um acidente. Se eu estivesse lá, aconteceria. Mas se eu não fosse, talvez nada acontecesse. Talvez Camila desistisse. Ou talvez ela atacasse minha irmã. Meu celular vibrou. A escada é simbólica. Quem sobe, cai. Se ela continuar subindo, Clarice vai afundar. Meu coração apertou. A cada mensagem, Camila estava mais poética, mais cruel. Fui até a coordenação, inventei uma desculpa e pedi para ser liberada da aula naquele horário. Saí da escola sem olhar para trás, dirigindo em alta velocidade até o salão onde Clarice trabalhava. Cheguei lá aos prantos. Ela ficou assustada ao me ver daquele jeito. Lorena, que houve?
Aconteceu alguma coisa? Não, eu só precisava te ver, saber que você tá bem, que tá viva. Ela me abraçou. Irmã, você tá precisando de ajuda, você não tá bem faz tempo. Abracei mais forte. Era verdade. Eu não estava bem, mas também não estava louca. Pelo menos, ainda não totalmente. Voltei para casa com a cabeça a mil. Não subi a escada do terceiro andar, não empurrei ninguém, desobedeci. E foi aí que Camila enlouqueceu. Às 23h33, o celular vibrou com força. A tela ficou preta por 1 segundo. Depois, acendeu sozinha. Era uma ligação, número desconhecido. Mas eu sabia quem era. Atendi. Você me traiu, Lorena. A voz veio distorcida, metálica, como se saísse de dentro de um túmulo. Ela é só uma menina, Camila. Eu não vou fazer isso. Você prometeu. Você me trouxe de volta. E agora quer me trancar de novo? Eu nunca prometi nada. Eu só achei um celular. E isso foi suficiente. Silêncio. E então ela disse algo que me fez gelar até os ossos. Clarice já está dormindo, não está? O quê? O salão fechou às 7. Ela chegou em casa às 8. Jantou às 9h22. Deitou às 10h15. Agora são 23h33. Está no quarto dela, sonhando com um namorado que não ama. Comecei a chorar. Por favor, não faz nada com ela. Uma vida pela outra. Escolha, Lorena. A ligação caiu. Corri até o carro. Quase bati no portão. Dirigi até o apartamento da Clarice com o coração disparado, rezando para chegar a tempo. Toquei o interfone. Ninguém atendeu. Liguei. Caixa postal. Subi correndo as escadas até o andar dela. Quando cheguei, a porta estava entreaberta. Meu mundo parou. Clarice? Chamei com a voz falhando. Silêncio. Entrei com cuidado. Tudo parecia normal, até chegar ao quarto. Ela estava na cama, dormindo profundamente, com um leve sorriso nos lábios. Suspirei aliviada. Me aproximei para acordá-la, mas foi aí que vi. Um bilhete preso à sua testa com fita adesiva, escrito com a mesma letra do envelope que encontrei dias atrás. Dessa vez, eu perdoei, mas não haverá uma próxima. Caí de joelhos no chão, sentindo que havia perdido completamente o controle. Camila estava por toda parte. Ela estava nos corredores da escola, nos espelhos, no som do meu celular, na minha cabeça. E agora, ela me dava um aviso final. Na próxima vez, ou eu obedecia ou alguém morreria. Desde aquela noite, passei a dormir de luz acesa. Mas mesmo assim, o escuro não me deixava. Porque o escuro agora morava dentro de mim. Camila estava cada vez mais presente. Não esperava mais às 23h33. Sussurrava no meio do dia, puxava meu olhar para o vazio, colocava ideias na minha cabeça que não eram minhas, mas se tornavam irresistíveis. Naquela tarde, enquanto eu tomava banho, vi meu reflexo sorrindo, mesmo sem que eu tivesse mexido os lábios. Não era mais só possessão temporária, era fusão. Camila queria me transformar nela, e estava conseguindo. No fim da tarde, quando tentei sair para dar aula, encontrei um envelope branco no tapete da porta. Sem selo, sem destinatário. Dentro, um único papel. Você precisa saber a verdade. Volte ao parque, às 22h44. Leve uma pá. Meu estômago revirou. Voltar ao parque? Desde que encontrei aquele maldito celular, eu evitava até passar na rua de trás. Mas algo me dizia que se eu ignorasse esse chamado, a próxima vítima seria Clarice, ou até eu mesma. Esperei escurecer. Peguei uma pá no quartinho de bagunça e fui a pé, como uma condenada. O parque estava vazio. As luzes públicas piscavam, algumas apagadas. O relógio marcava 22h43 quando cheguei ao banco onde tudo começou. Assim que o ponteiro virou para 22h44, meu celular vibrou. Debaixo do banco, cave, não pare até encontrar os ossos. Respirei fundo e comecei a cavar. A terra estava dura, compactada há muitos anos, mas logo veio um cheiro, forte, podre.
antigo. Minutos depois, a pá bateu em algo rígido, caí de joelhos e comecei a cavar com as mãos. Areia e terra sob as unhas, o suor escorrendo pelas costas e então, um crânio. De verdade, humano, com o osso parcialmente quebrado. E ao lado, um colar enferrujado com uma plaquinha. Camila S. Comecei a chorar. Ela estava ali o tempo todo, enterrada sob o banco como um segredo que ninguém queria lembrar. Ninguém nunca procurou por ela. Ela desapareceu e o mundo simplesmente seguiu. A voz dela invadiu minha mente, nítida como nunca. Agora você entende. Agora você sabe. Quem fez isso com você? Perguntei olhando para a escuridão. Eu confiei nele e ele me calou. Quem? Jonas. O nome me bateu como uma pedra no peito. Jonas era o antigo segurança da escola. Já aposentado, vivia recluso numa casa no interior. Era gentil, calmo, mas Camila continuou. Ele sabia que eu descobri. Sobre o que faziam com as meninas. Ele me levou para conversar no parque e nunca me deixou voltar. Fiquei em choque. A história se transformava diante dos meus olhos. Camila não era apenas um espírito vingativo. Ela era uma testemunha de horrores abafados. E agora queria justiça, ou vingança, ou os dois. Uma nova mensagem chegou. Está na hora de ele sentir o que é ser enterrado vivo. A pá caiu da minha mão. Camila queria que eu fosse até a casa de Jonas. Queria que eu o matasse. Eu não sou assassina, gritei. O parque inteiro pareceu responder com um vento gelado que me empurrou contra a árvore mais próxima. Outra mensagem. Então quem morre é Clarice. Fechei os olhos, tremia. Tinha terra por todo o corpo, cheiro de morte nas narinas. E ali, pela primeira vez, pensei seriamente. E se eu obedecer? Não por mim, mas para salvar minha irmã, para dar fim àquela alma atormentada, para encerrar tudo de uma vez. Mas será que terminaria mesmo? Ou Camila encontraria outra vítima, outro algoz, outra missão? Enquanto eu encarava o buraco no chão, entendi uma coisa. Eu nunca mais sairia inteira dessa história. Passei o dia seguinte como um fantasma. As aulas aconteceram sem mim. Estive presente apenas no corpo, porque minha mente já havia cruzado uma fronteira perigosa. Uma vez que você considera um assassinato como opção, alguma parte de você já morreu. Eu sabia disso. Às 14 horas, recebi a localização. Uma casa isolada, num vilarejo a 40 minutos da cidade. Era a casa de Jonas, o antigo segurança. O homem que, segundo Camila, era o assassino. Me diga que é mentira, sussurrei olhando para o celular. A resposta veio rápida. Ele tem fotos, provas, um baú trancado no porão. Tentei ignorar, mas no fim da tarde, uma nova mensagem chegou. Era um vídeo. Clarice, andando pela rua, voltando do trabalho. A câmera tremia como se alguém a seguisse de perto, muito perto. Legenda: você tem até as 23h33. Não tive mais escolha. Peguei o carro, saí da cidade com os vidros fechados, o coração acelerado. O céu pesava em roxo e cinza, prenunciando uma tempestade. Cheguei à Casa Amarela exatamente às 22h12. Tudo era velho, mofado, esquecido, mas tinha luz acesa e um carro na garagem. Jonas ainda estava vivo. Respirei fundo, toquei a campainha. Ele mesmo atendeu. Mais magro do que eu lembrava, a barba branca e desgrenhada, os olhos fundos. Posso ajudar? Oi, seu Jonas. Sou a Lorena. Fui professora na escola. Anos depois que o senhor saiu. Vim falar sobre Camila Soares. O nome atingiu ele como uma pedrada. Ficou pálido. A mão tremeu na maçaneta. Vai embora. Agora. Ela apareceu para mim. Ela me mostrou. Ele tentou fechar a porta, mas eu empurrei e entrei. Ela sabe o que você fez. Eu não fiz nada, gritou, ofegante. Eu só fui cúmplice. Eu tentei impedir, mas não consegui. O que ela descobriu?
Ele chorava. O diretor e um vereador da época faziam coisas horríveis com as meninas, abusos, chantagens. Camila descobriu. Ia contar para os pais. Eles mandaram me calar ela. Eu levei ela para o parque. Mas juro por Deus, não fui eu que bati nela. Quem foi? O diretor. Ele a estrangulou com o próprio cinto. Depois mandaram enterrar ali mesmo. E disseram que, se eu abrisse a boca, minha filha seria a próxima. Eu desabei no sofá. Aquilo tudo era verdade. Camila não era um espírito vingativo. Era justiça sufocada. Jonas apontou para o porão. Lá embaixo tem um baú. Tem cartas, fotos, gravações. Eu guardei tudo. Queria denunciar um dia, mas nunca tive coragem. Desci as escadas trêmula. O cheiro de mofo era insuportável. No canto do porão, entre entulhos, estava o baú, trancado, mas ao lado, a chave. Abri com as mãos tremendo, fotos, polaroides, cartas, uniformes escolares, cópias de denúncias rasgadas, tudo ali. Prova suficiente para derrubar muita gente. Subi correndo com o baú nos braços. Eu vou levar isso à polícia! Mas quando cheguei à sala, Jonas estava com uma espingarda apontada para mim. Eu disse que ia me matar se um dia contasse. Agora você sabe. E isso te torna perigosa demais. Não tive tempo de pensar. Corri para o lado, me joguei no chão e ouvi o estouro da arma passando por cima da minha cabeça. Larguei o baú, corri até a cozinha, peguei uma faca. Ele vinha atrás de mim aos gritos. Tropeçou num tapete. Caiu. E antes que eu pensasse, a faca já estava cravada no peito dele. 1, 2, 3 vezes. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Jonas morreu ali, no meio da sala, com os olhos abertos e sem perdão. Meu celular vibrou. 23:33. Uma última mensagem. Obrigada, Lorena. Agora falta só mais um. O baú estava coberto de sangue. Minhas mãos também. O cheiro metálico me acompanhou até o carro, até a estrada, até o chuveiro em casa. Mas não saiu de mim. Jonas estava morto. E pela primeira vez, eu não me senti horrorizada. Me senti aliviada. Como se tivesse feito algo necessário. Como se uma parte de mim quisesse aquilo o tempo todo e só precisava de uma desculpa. Camila deu a desculpa. E eu dei a morte. Às 3 da manhã, eu ainda estava acordada, olhando para o baú na minha sala. Fotos, cartas, nomes. Era um mapa de um crime sistemático, arquitetado por homens poderosos, que contavam com o silêncio dos fracos. Camila queria vingança, mas agora eu queria exposição. Peguei os documentos mais fortes. Amanhã eu levaria à polícia. Iríamos acabar com tudo. Talvez Camila me libertasse. Mas claro, não foi tão simples. Às 7 da manhã, outra mensagem chegou. Você ainda não entendeu, né? Respondi com raiva. Entendi sim, já matei por você. Agora vou denunciar tudo. A denúncia não muda o passado. Eles precisam pagar como eu paguei. Com dor, com sangue. Você quer que eu mate todos eles? Não, só os que faltam. Antes que eu pudesse responder, o celular tocou. Número desconhecido. Camila, atendi. Acha mesmo que a polícia vai acreditar em você, Lorena? Uma professora abalada, envolvida com a morte de um idoso isolado? Eu tenho provas. Eles também têm. Câmeras, testemunhas, laudos. Você está marcada. Já era. A única chance de sair viva é comigo. Silêncio. Então ela disse, tem mais 3 nomes, todos vivos, todos livres. Rafael Vasconcelos, o vereador, Silvio Rios, o ex-diretor, e Alice Brandão, a orientadora que sabia e abafou tudo. Fiquei gelada. Alice, sussurrei. Ela ainda trabalha na escola. Trabalha. E tem medo de você, porque ela me vê em você. As peças começavam a se encaixar. Alice me evitava. Nunca olhava nos meus olhos. Uma vez até comentou com a diretora que eu tinha uma energia estranha.
Ela sabia. Camila continuou. Eles me mataram em vida antes de me enterrar. Agora você vai fazer o mesmo com eles. E se eu recusar? A voz dela mudou, mais fria do que nunca. Clarice será a primeira, depois sua mãe, depois você. A ligação caiu. Eu fiquei ali sentada no sofá, olhando para o nada. A escolha já não era mais entre o certo e o errado. Era entre matar e ver todos que amo morrerem. E havia algo pior crescendo dentro de mim. Eu estava começando a gostar da sensação de poder. À noite, fui até a escola. Encontrei Alice no estacionamento sozinha. Ela se assustou ao me ver. Lorena, tá tudo bem? Fiquei em silêncio. Ela olhou nos meus olhos e recuou um passo. Você tá com ela, né? Você sabe o que aconteceu com a Camila? Eu disse, calma. Ela começou a chorar, rápido, como se aquilo estivesse entalado há anos. Eu tentei ajudar, juro por Deus, mas eles ameaçaram minha filha. Eu tinha que proteger ela. E quem protegeu a Camila? Ela engasgou. Então eu dei um passo à frente. Ela achou que eu ia bater, mas eu só sussurrei. Confessa, tudo, em vídeo. Alice olhou em volta, desesperada, mas não tinha saída. E ali no banco do estacionamento ela gravou um vídeo de 12 minutos, confessando tudo. Os abusos, os acobertamentos, a conivência. Era a primeira peça pública do quebra-cabeça. Enviei o vídeo para 3 jornalistas locais. E naquele momento achei que tinha vencido Camila. Mas claro, eu estava errada. Às 23h33, uma nova mensagem. Boa tentativa, mas isso foi só um pedido. Os outros 2 vão precisar de algo mais forte. Sangue por sangue. Eu não respondi, mas no fundo, eu já sabia o que viria. Camila não queria justiça. Ela queria purificação. E eu era o instrumento. A manhã seguinte chegou sem piedade. Eu havia feito o impensável. O vídeo de Alice, a confissão de suas culpas, havia caído como uma bomba. A polícia já estava investigando, mas ainda não havia tempo para celebrar. Não havia mais tempo para nada. As mensagens de Camila não pararam. Elas eram curtas, frias e cada vez mais exigentes. Onde está o sangue, Lorena? Eles ainda respiram. O pior era que, de algum jeito, o desejo por justiça estava sendo substituído por uma necessidade insana de cumprir as ordens de Camila. Não era mais sobre o que ela queria, era sobre o que eu queria fazer. O pior de tudo era que eu me sentia forte, mais forte do que nunca. Hoje era o dia de Rafael Vasconcelos, o vereador, o homem que estava por trás de toda a rede de corrupção, abuso e violência que fez com que Camila e tantas outras garotas fossem silenciadas. Eu sabia que ele estava em sua mansão, fora da cidade. Foi fácil encontrá-lo. Os caminhos eram simples e minha mente estava focada em tirá-lo do jogo. Pelo caminho, as mensagens começaram a vir com mais frequência. Rafael precisa ver o que fez. Ele vai pagar com o mesmo medo que Camila viveu. Sangue por sangue, Lorena. Cheguei à mansão dele já ao entardecer. O portão estava fechado, mas eu sabia que ele estava lá. A casa estava iluminada e uma festa estava acontecendo. Eu não tinha dúvidas de que ele pensava que estava a salvo, mas naquela noite ninguém estava a salvo. Estacionei o carro numa rua próxima e caminhei até a entrada. No caminho, meu celular vibrou. Era uma imagem. Rafael sentado em uma cadeira com um cigarro na mão. A legenda era direta. Ele está em seu escritório. Vai esperar por você. A presença de Camila em minha mente já não era mais um sussurro. Era uma ordem clara e cruel. Entrei pelos fundos da mansão, sem fazer barulho, me misturando com as sombras. Quando cheguei ao escritório de Rafael, ele estava de costas, olhando para a janela. Pude ver seu reflexo no vidro, sua postura relaxada, o ar de quem pensava que nada poderia tocá-lo. E então fiz o que Camila me pediu. Entre as sombras, me aproximei com uma faca de cerâmica que encontrei na cozinha da mansão.
Estava pronta. Eu sabia o que precisava fazer. Ele nunca soubera o medo que causava, mas eu ia ensinar a ele. Rafael virou-se quando ouviu o som dos meus passos. Seus olhos se arregalaram, mas antes que ele pudesse reagir, a lâmina cortou sua pele. A primeira facada foi rápida, direta. A segunda, mais brutal. Ele gritou. Tentou levantar-se, mas a dor foi insuportável. E quando ele caiu no chão, a terceira facada não foi mais sobre o medo, foi sobre justiça. Ele olhou nos meus olhos com surpresa, sem entender o que acontecia. Seus lábios se moveram em silêncio, tentando falar. Mas não havia mais tempo. O sangue escorria. E eu sabia que Camila ficaria satisfeita. Ela sempre ficaria. O celular vibrou mais uma vez, mas eu ignorei. Já estava feito. Sai da mansão com o rosto sem expressão, os pés pesados, como se tivesse deixado minha alma para trás em cada passo. Mas o pior estava por vir. Ao chegar em casa, vi a última mensagem de Camila. Agora falta apenas um. Silvio Rios, o responsável, o maior de todos. Eu sabia que o último nome não seria fácil. Silvio, o ex-diretor da escola, era o verdadeiro cabeça da rede. Ele era o mais perigoso, o mais impune. Eu tinha que matá-lo, mas essa morte viria com um preço que não estava disposta a pagar. Olhei para o celular. Não conseguia mais escapar das mensagens, da voz de Camila. Fui até a janela, olhei a cidade à minha frente e pensei no que restava de mim. Em pouco tempo, Camila me consumiria completamente, se é que já não havia feito isso. A última parte do meu pacto estava chegando, e eu não sabia mais se conseguia escapar. Eu estava fazendo justiça, mas quem estava me fazendo pagar? Os dias depois da morte de Rafael foram um turbilhão. Eu estava tentando manter a fachada, ir ao trabalho, respirar. Mas dentro de mim, eu já não me reconhecia. Camila tinha me transformado. Eu não era mais a Lorena que tentava fazer o bem, que acreditava que justiça se faria de maneira certa. Agora eu era só uma extensão dela, agindo como se a raiva, a vingança e o sangue fossem uma droga que eu não conseguia mais parar de usar. Eu já não questionava, eu obedeço. O último nome era Silvio Rios, o diretor da escola, o homem que, com seu poder, foi capaz de manipular tudo, destruir vidas e sair impune, como se fosse dono da alma de cada um. Era ele quem havia dado as ordens, quem fez Camila desaparecer e quem ensinou todos os outros a se esconderem atrás de mentiras. Era ele quem tinha que pagar, mas ao mesmo tempo Silvio era o mais perigoso. Eu sabia que ele tinha conexões, proteção. A última vez que vi Silvio foi quando ele passou por mim, a caminho de um evento importante, com um sorriso irônico, como se fosse imbatível, como se fosse invulnerável. Mas essa noite ele não sairia ileso. O celular vibrou novamente, a mensagem vindo de Camila. Era simples e direta, como sempre. Você sabe onde ele está. É hora de terminar. Eu sabia. Silvio estava no clube, em um evento de gala, cercado por aliados e amigos. Não haveria melhor momento para ele cair. Aquela noite não era apenas sobre matar. Era sobre finalizar tudo. Acabar com a cadeia inteira de terror que Camila, os outros e eu havíamos alimentado. No caminho até o clube, o medo não me parava mais. Agora, ele era só um eco distante. Eu estava determinada. Cheguei ao evento e entrei como qualquer outra pessoa, disfarçada pelo vestido preto e pela máscara que usava para cobrir parte do rosto. A música alta abafava os meus pensamentos, e o cheiro do vinho e da comida requintada se misturava com a tensão crescente dentro de mim. Encontrei Silvio facilmente. Ele estava cercado por outras figuras influentes, rindo, como se nada no mundo pudesse tocá-lo. Mas eu vi a verdade nos seus olhos, como se ele soubesse que algo estava prestes a acontecer. Quando ele olhou em minha direção, um sorriso arrogante surgiu em seu rosto. Lorena, ele disse, com a voz carregada de desdém. Não me diga que você se esqueceu de mim tão rapidamente.
Eu não sou tão fácil de ser substituído. O que ele não sabia era que não precisava se preocupar comigo. Eu não queria mais nada dele. No fundo da minha mente, a voz de Camila soou, fria e cortante, como um comando. Agora, Lorena, ele vai pagar. Tirei o revólver da bolsa que carregava. O metal estava frio, pesado em minhas mãos. Foi quando vi o medo nos olhos de Silvio pela primeira vez. Ele tentou se afastar, mas não foi rápido o suficiente. Eu não hesitei. A bala fez um som abafado, o suficiente para interromper a música. Silvio caiu no chão, um jato de sangue escorrendo do peito. Ele tentou falar, mas o ar se foi. Não havia mais nada a fazer. Silvio Rios estava morto. E tudo estava terminado. Eu olhei para o meu revólver, a mente vazia. O corpo de Silvio ainda estirado no chão, a poeira de um passado cruel se dissipando, mas não sem deixar marcas. Eu virei as costas e saí do clube, a porta batendo atrás de mim como se o mundo estivesse se fechando. E quando entrei no carro, a última mensagem de Camila chegou. Agora você tem o que merece, Lorena, o que me merece. Eu olhei para a tela do celular. O que me merece? Mas o que eu merecia agora? O que restava de mim? O que restava da Lorena? Depois de matar Silvio, o peso do mundo caiu sobre mim de uma vez só. Quando você começa a matar, algo em você se quebra. Não há mais volta. A morte, que antes parecia um ato impensável, agora era apenas uma extensão da sua vontade. Não havia mais linha entre o certo e o errado. Eu só queria que tudo acabasse. Eu queria estar livre de Camila, das mensagens, das ordens, de tudo. Mas eu sabia que, enquanto eu continuasse a obedecer, o ciclo nunca terminaria. Passei os dias seguintes em um estado de quase catatonia. Minha casa parecia um abrigo vazio. Os ecos da morte de Silvio estavam por toda parte. O som da bala, o sangue. Tudo me perseguia, mesmo quando eu tentava dormir. O telefone nunca parava de vibrar. Camila estava sempre lá. A primeira mensagem chegou pela manhã. Agora você é minha, Lorena. Você me pertence. Eu te criei. Tudo o que fizemos foi parte do destino. O destino, essa palavra me atormentava, porque eu sabia que ela estava certa. Eu tinha feito parte de algo. Mas o que exatamente? Uma vingança ou um pacto? A noite caiu novamente e o telefone vibrou mais uma vez. Eu sei o que você quer, Lorena. Você quer viver, mas você não pode. Não mais. O preço da sua alma já foi pago. Fiquei olhando para a tela, a mensagem piscando no meu celular. O preço da minha alma já foi pago. Será que isso significava que eu já estava condenada? Eu já tinha matado 3 pessoas. Já havia destruído a vida de tanta gente. Estava perdida. Como eu poderia voltar atrás? Levantei-me e fui até o espelho do meu banheiro. Olhei para o meu reflexo. A mulher que eu vi ali não era mais quem eu pensava que era. Quem eu queria ser. Eu já não reconhecia aquela expressão no meu rosto. Os olhos que me encaravam eram frios. Não havia mais arrependimento. A verdade era que eu gostava da sensação, daquele poder absoluto de estar no controle, mas ao mesmo tempo sentia que algo dentro de mim estava se desfazendo. O telefone vibrou novamente. Faltam 2 peças. Depois você será livre, mas para isso você tem que completar o ciclo. Eu sabia o que isso significava. Os 2 últimos, Alice e Clarice. Eles tinham que morrer, mas eu já não tinha certeza de querer isso. O medo me consumia, mas havia algo mais profundo, algo mais perturbador. Talvez fosse a culpa. Não pela morte deles, mas pela morte de quem eu era. Eu havia me tornado uma assassina, não só em corpo, mas em espírito. Algo irremediável, algo irreversível. À noite, enquanto eu preparava um jantar solitário, as mensagens de Camila começaram a ficar mais intensas. Não mais com ordens, mas com ameaças.
Você não vai sair impune, Lorena. Vai ver o que é perder tudo. Vai perder até a sua vida. Eu me encolhi, como se a mensagem fosse uma faca que me cortasse por dentro. Sentei-me à mesa, olhando para o prato vazio à minha frente. Não havia mais nada. Eu estava cercada por fantasmas. O espírito de Camila e as almas de todos aqueles que eu destruí. E pior ainda, eu estava completamente sozinha. Não havia mais ninguém que me entendesse, nem mesmo eu. A porta da minha casa se abriu e eu a ouvi muito baixinho. Era um passo. De repente o celular tocou. Era uma chamada desconhecida. Levantei-me com uma sensação de pressentimento. Era ela, Camila. Atendi. Lorena, eu sei o que você está pensando. Eu engoli em seco. Você está se perguntando se valeu a pena, se as mortes que você causou valeram a pena. Eu sei, porque eu já estive lá. Eu também estive perdida, mas agora você vai ser minha para sempre. O ciclo se fecha e você vai fazer parte de mim. Você já não pode mais sair. A voz dela era como uma sentença de morte, mas ao mesmo tempo havia uma sensação estranha de alívio. Eu não precisava mais escolher. O destino já estava selado. Eu soube, naquele momento, que não havia mais volta. Eu tinha sido escolhida, não como uma vítima, mas como alguém que agora faz parte de um ciclo eterno. Camila tinha me transformado, e eu era agora como ela. Eu estava indo em direção ao fim. Isso era claro agora. Eu não queria mais lutar, não queria mais me enganar, não havia mais espaço para ilusões. Eu já estava além disso. Cada passo que dei desde a morte de Camila me trouxe mais fundo, até o ponto de não saber mais onde eu começava e onde Camila terminava. A verdade é que não havia mais diferença entre nós. O ciclo de sangue estava completo e eu era parte dele. Tudo o que eu fizera, cada assassinato, cada vida que tirei, havia me levado até ali, até ser dela. E agora, o que restava de mim? Apenas uma sombra, um eco da mulher que eu fui. E pior ainda, eu não queria voltar atrás. Eu não queria mais ser quem eu era antes. O telefone tocou novamente, a mesma vibração, uma mensagem. Dessa vez, era diferente. Não era mais uma ordem, uma ameaça. Era quase como um convite. Venha até mim, Lorena. A última peça está no seu alcance. Depois, você será minha para sempre. E eu serei sua. Eu não hesitei. Meu corpo se movia como se tivesse perdido o controle, como se fosse guiado por um poder maior, algo que agora me possuía. Naquela noite, a cidade estava silenciosa. Apenas a luz fraca da lua iluminava as ruas desertas, enquanto eu dirigia até o local indicado no celular. Um local que, até aquele momento, eu desconhecia. Era um velho casarão, afastado do centro da cidade, rodeado por árvores altas, quase como se fosse escondido de tudo e todos. A casa parecia abandonada, mas as luzes acesas lá dentro me diziam que não estava. Eu parei o carro na frente e, sem pensar, saí e fui até a porta. Ela estava entreaberta. Não havia mais como voltar atrás. Entrei. O ar estava pesado, como se o tempo tivesse parado ali dentro. O silêncio era absoluto, mas ao mesmo tempo opressor. Eu sabia que algo estava acontecendo, algo que eu não podia mais controlar. A sensação de estar sendo observada era palpável. Cada passo ecoava pelo corredor escuro, até que cheguei a uma sala grande com uma mesa central. Camila estava ali. Não era um fantasma, mas uma presença física. Ela estava de costas para mim, e quando se virou, seu sorriso foi macabro. Você veio, Lorena. Agora é o momento, o último passo. Não consegui dizer nada. Não havia palavras. A única coisa que eu sentia era uma necessidade urgente de fazer aquilo, de terminar. Camila se aproximou lentamente. Eu estava congelada, presa em um transe, como se minha mente já não estivesse mais ali. Ela colocou uma faca na mesa, empurrando-a na minha direção. Use.
Ela disse com uma voz suave, como se fosse uma ordem, mas também um convite para algo profundo. Eu olhei para a lâmina. Era o fim, o último sacrifício, o último ato de vingança, a última peça que Camila havia mencionado. Mas agora já não sabia se estava fazendo isso por ela, por mim ou por algo maior, algo que não podia mais ver. A faca estava fria. O metal refletia minha imagem embaçada, mas eu a segurei. Eu já sabia o que eu tinha que fazer. Era o último nome. Alice. Ela estava ali. De algum jeito, parte de todo esse jogo. Eu tinha que matar Alice para completar o ciclo. Mas, ao mesmo tempo, sabia que esse ato de violência não teria fim. A vingança não se completaria jamais. Camila sorriu, como se soubesse que a resposta era óbvia. Eu olhei para a lâmina e pela primeira vez me perguntei: quem sou eu, Lorena? Eu já não sabia mais a resposta. Camila me observava, esperando. Seu olhar estava tão vazio quanto o meu. O sorriso em seus lábios era algo que eu não podia mais entender. Eu levantei a faca e, antes que pudesse agir, ouvi o som de um grito distante, vindo de algum lugar no fundo da casa. Um grito que não era meu, mas que parecia ser. Era Alice. Eu hesitei e o grito ecoou mais forte, mais desesperado. Eu sabia que algo estava errado. A faca tremia em minha mão e foi quando percebi. Eu não queria mais matar. Eu não queria continuar nessa jornada. Mas Camila já sabia disso. Ela sabia que meu coração estava se quebrando, que minha alma já não aguentava mais o peso da violência. Ela sabia que, no fundo, o ciclo estava se fechando para mim. A última decisão era minha. Mas eu estava tão perdida, tão consumida, que não sabia mais quem escolher. Eu estava prestes a fazer algo irreversível, mas o que aconteceria depois? Eu não queria mais ser uma marionete, uma ferramenta da vingança. O que seria de mim depois de tudo isso? Eu estava paralisada. A faca ainda tremia em minhas mãos, refletindo a luz tênue da sala, como se a lâmina fosse uma extensão da minha alma, prestes a cortar não só carne, mas também a última parte do que restava de mim. A dor, a culpa e a raiva estavam se confundindo em um turbilhão, e eu sabia que o que eu fizesse agora não traria paz. Nada mais traria paz. O grito de Alice, ecoando em algum lugar nas sombras da casa, me fez hesitar ainda mais. Eu sabia que ela estava em perigo. Ou talvez fosse outra armadilha de Camila. Talvez tudo fosse uma ilusão, algo para me empurrar ainda mais fundo na escuridão. Camila se aproximou de mim, como se soubesse exatamente o que eu estava pensando. Ela parou bem à minha frente, e pela primeira vez, sua expressão não era mais aquela de uma vingadora. Era uma tentação, uma mulher que entendia perfeitamente o que se passava na minha mente. Você pode acabar com tudo agora, Lorena. Matar Alice. Libertar-se de uma vez por todas. Ou você pode voltar atrás e enfrentar o vazio que está prestes a consumir você. A escolha é sua, mas não há volta. Sua voz era suave, venenosa. Ela sabia que estava me empurrando para o abismo, mas ela também sabia que eu não tinha mais forças para me afastar. Eu olhei para a faca e então me dei conta de uma verdade terrível. Camila nunca foi minha inimiga. Ela foi minha guia, minha sombra, e agora ela se tornava a minha última prisão. Eu nunca havia feito minhas próprias escolhas. Eu sempre estava seguindo as ordens dela, mesmo que no fundo soubesse que isso me destruiria. Mas havia algo que eu ainda carregava em mim. Uma fração da Lorena que, antes de tudo, queria mudar, queria sair desse ciclo de violência. Eu não poderia continuar matando. Não mais. Eu não podia mais ser a mulher que sou. No fundo da casa, Alice gritava novamente. Era um grito de desespero, e algo em mim não pôde mais ignorá-lo. Sem pensar, eu joguei a faca para o lado e corri em direção ao som. Cada passo parecia um esforço sobre-humano, como se o próprio ar estivesse tentando me parar.
Camila não disse nada, mas sabia que eu estava indo atrás de Alice. Ela não tentou me impedir. Cheguei à sala onde Alice estava, amarrada e com o rosto marcado pela dor. Ela me olhou com uma expressão de terror, como se achasse que eu fosse a última pessoa que ela deveria confiar. Mas o que ela não sabia era que, pela primeira vez, eu estava tentando salvá-la. Lorena, você... Ela começou, mas não conseguiu terminar. A voz dela estava fraca e eu senti um nó apertado na garganta. Não merecia a piedade dela. Não merecia o perdão de ninguém. Cortei as cordas que a prendiam. Ela caiu no chão, instintivamente tentando se afastar de mim. Mas ao vê-la, eu sabia que o pior estava por vir. Eu ainda estava na armadilha de Camila, que agora me observava de algum lugar, invisível, mas presente. Eu tinha matado pessoas. Eu tinha destruído vidas. E talvez eu não fosse mais capaz de voltar atrás. Alice, As palavras sumiram da minha boca. Não havia explicações para o que eu fizera. Não havia nada que pudesse justificar o que eu tinha me tornado. Ela se levantou, com as mãos tremendo, e caminhou até a porta. Eu sabia que não poderia pedir perdão a ela ou a qualquer um. Eu não merecia isso. Alice olhou para mim pela última vez e, sem dizer uma palavra, foi embora. E ali, sozinha, no centro daquela casa vazia, eu entendi a verdade. Eu já estava condenada. Não importava o quanto eu tentasse me afastar, Camila sempre estaria em minha mente, em minha alma, controlando minhas ações, minhas escolhas. O ciclo nunca terminaria. Eu era parte dele. Olhei pela janela para a cidade lá fora, tão distante, tão indiferente ao que acontecia dentro de mim. O sol estava começando a nascer, mas dentro de mim, a escuridão era imensa. Eu estava perdida, não só por tudo o que fiz, mas por tudo o que sou. Uma assassina. A última mensagem de Camila chegou, mas dessa vez eu não queria lê-la. Eu sabia o que ela diria, sabia o que ela esperava de mim. Eu já estava completamente dela. Você me pertence, Lorena, e agora você nunca mais será livre. A tela do celular se apagou. A última luz se apagou. E eu soube, com toda a certeza, que a minha vida estava condenada. E assim terminou o ciclo. Ou talvez fosse apenas o começo de uma nova prisão. Mas uma coisa era certa, eu nunca mais seria a mesma. Se você sobreviveu até aqui, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim você nunca ficará sem respostas, ou sem companhia à noite. Comente aqui embaixo o que mais te deixou arrepiado, ou o que você gostaria de ver nas próximas histórias. E cuidado, agora na sua tela estão aparecendo 2 opções de vídeos. Escolha com sabedoria. Nem todos que clicam voltam para contar. Obrigado por assistir. E lembre-se, nem tudo o que você vê é apenas imaginação.